Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Vamos aguardar aqui o Instagram anunciar aí que nós estamos online, né, e ao vivo para começarmos a doutrinária, né, a live, a palestra dessa noite, tá bom? Boa noite a todos vocês que estão chegando por aí, aos que ainda irão chegar, os que irão nos acompanhar depois, né, pelo Instagram. Muito obrigada pelo convite ao lado samaritano, a Carmen, a Tati Verusca. Muito obrigada pela confiança, né, a mim dessa tarefa, tá bom? Deixa eu organizar aqui algumas coisas. Boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Que bom que vocês já chegaram. Sejam bem-vindos. Só vou aqui organizar uma... Bom, pronto. Consegui organizar tudo aqui. Boa noite, Juliana. Boa noite, Elane. Nós vamos já dar início à nossa live dessa noite, né, a convite aí dos trabalhadores da casa do Lar do Samaritano, do Centro Espírita Lar do Samaritano, aí na cidade de Teresina. Eu tô agora em Piripiri, né? Então, a internet, ela nos possibilita essa bicorporeidade, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu tô em Piripiri, mas ao mesmo tempo também estou em Teresina. Então, boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia. Como é de costume, nós iniciamos sempre as nossas tarefas na casa espírita, fazendo uma prece inicial. Então, vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, né? Iniciar a nossa doutrinária de hoje. Desejando a todos vocês uma excelente noite, né? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês, tá bom? Bom, para iniciar então o nosso trabalho, vou fazer uma leitura, né, de uma mensagem, para que a gente possa, do trechinho de uma mensagem, para que a gente possa iniciar a nossa live, cujo tema hoje eu e o Pai somos um, tá bom, gente? Boa noite a todos. Vou ler um trechinho do livro Respostas da Vida, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou dar uma lidinha em um trechinho da sua mensagem. Depois vocês só me deem um retorno, vocês que estão chegando por aí agora, se tá tudo ok, se o som tá ok, se tá tudo bem, tá certo? Bom, vou ler então um trechinho da mensagem, O Estranho Cansaço. Quando você estiver pensando nas hostilidades do mundo, nas aflições capazes de surgir, nos erros das pessoas queridas, na desorientação de algum parente, nos críticos que lhe observam a estrada, na angústia que lhe ensombra o coração, no desprezo de que se vê ou se crê vítima, nas ingratidões que supõe haver sofrido, na deserção de algum ente amado, nos seus próprios desejos desatendidos, não se admita em doença grave. Nem julgue que você esteja querendo socorrer o mundo ou melhorá-lo. Com semelhantes problemas, você apenas demonstra que se cansou de estar unicamente em si, na concha do eu em que se isola. Quando isso estiver acontecendo consigo, você tão somente sofre de cansaço emocional. E para curar-se, basta uma indicação. Busque esquecer-se, fuja de si mesmo, reflita nos problemas dos companheiros em dificuldade maiores do que as nossas e procuremos trabalhar. Bom, gente, vamos então iniciar, né? Realizar a nossa prece inicial, agradecer a presença de todos que estão por aí, tá bom?
Essa é uma live, então a gente vai fazer algumas reflexões, nós vamos tratar de um tema específico. Talvez eu não vá conseguir responder as perguntas daquelas criaturinhas que estão nos acompanhando, mas nós vamos fazer aqui, né, nesse instante, a prece inicial para a gente poder começar o trabalho dessa noite, tá bom? Sejam muito bem-vindos, todos que estão por aí. Grande abraço. Então vamos agradecer a Deus e aos espíritos amigos a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. Que Ele, o doce e meigo Rabi da Galileia, possa nos inspirar, nos amparar e nos proteger durante toda essa atividade. Que nós possamos, como instrumentos, embora ainda imperfeitos, sermos canais de boas vibrações, de inspirações na direção do bem. Que Jesus nos ilumine, nos guarde e nos proteja hoje e sempre. Bom, muito obrigada pela companhia de vocês, né? Todos vocês que chegaram por aí, é uma alegria tê-los aqui, né? Mais uma vez, tê-los aqui comigo, dividindo esse momento de reflexão, né? De troca de ideias, né? Na direção do processo de conhecimento e de autoconhecimento, que é um dos processos mais importantes, talvez o mais importante de toda a nossa existência, né? Esse processo de autoconhecimento. E a doutrina espírita, como esse farol bendito, essa lupa que amplia a nossa capacidade de perceber a nós e perceber o mundo, ela nos traz excelentes instrumentos de reflexão para esse trabalho, para essa atividade tão necessária de autoburilamento, de autoconhecimento. Então, olha só, a gente vai refletir um pouquinho hoje sobre a temática Eu e o Pai somos um. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu posso recordar vocês, que eu estou aqui com o meu evangelho aberto, né, o meu Novo Testamento. Essa passagem está lá em João, capítulo 10, versículo 30, quando Jesus afirma de maneira categórica: eu e o Pai somos um. Mas um pouquinho mais adiante, nesse mesmo evangelho de João, ele também diz, nos versículos 37 e 38, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Muitas vezes, nós nos equivocamos na compreensão desses versículos. Muitas vezes entendendo essa afirmativa ou essa assertiva do Cristo como uma simples união, como um simples processo de união. Mas na realidade o que nós temos aqui, como afirma de modo a não deixar qualquer dúvida, Emmanuel, lá na questão 288 da obra O Consolador, o que nós temos aqui não é um simples processo de união, né, de Jesus com Deus. O que nós temos aqui é a perfeita identidade de Jesus com o Pai, de Jesus com o Criador, de Jesus com Deus. É essa perfeita identificação com o Criador. Emmanuel diz que nessa afirmativa, o Cristo estabelece para todos nós o padrão de integração que nós devemos buscar. Que ele mesmo é o modelo. É a integração total com Deus. Porque ele afirma, eu e o Pai somos um, num processo completo de integração, de identidade, ou como diz o Emmanuel, de perfeita identidade. E nós precisamos compreender isso, né? Precisamos compreender porque ele não disse nada à toa. Não é uma única palavra que Jesus tem afirmado ao longo de sua tarefa missionária aqui na Terra que tenha sido em vão. Absolutamente nenhuma. Então nós precisamos pensar, né, parar, meditar, refletir sobre o que ele afirmou. Essa perfeita identidade que ele estabelece com o Pai e que é o alvo para o qual todos nós estamos caminhando, porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, a fatalidade que nos aguarda a todos é o oceano do amor divino. Então, nós temos aqui um alvo, uma meta, um propósito, né, a seguir.
esse propósito estabelecido pelo Cristo, que é o modelo e o guia da humanidade, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, esse propósito é a perfeita identidade, a perfeita integração com Deus. Mas o que é identidade, né? Já que a gente está falando de perfeita identidade, como compreender essa identidade, essa integração com o Pai? Nós precisamos primeiro compreender o que é identidade. O que significa identidade, né? De um modo geral, o que é identidade? Identidade geralmente é um conjunto, né, de caracteres, de atributos que podem individualizar alguém. Então, olha só, identidade é aquilo que te individualiza. Então, vamos pensar em alguns aspectos. Primeiro, o próprio Cristo disse certa vez: vós sois deuses. Um dos nossos atributos. Vós sois deuses. Ele também afirmou: vós sois luzes. Um outro atributo. Mas ele também ainda afirma: vós sois o sal da terra. Nossos atributos. Aqueles atributos que ele mesmo possui. Que ele, o Cristo, já havia alcançado. Pelo seu processo mesmo de caminhada evolutiva, de jornada evolutiva. Todos esses atributos, esse conjunto de caracteres que individualiza e o identifica perfeitamente com o Criador. Então, identidade é esse conjunto de caracteres que nos individualiza. Então, vamos pensar assim: nós somos filhos de Deus. Alguém duvida? Né? Somos criaturas de Deus. Nós somos filhos de Deus, somos centelhas divinas. Trazemos em nós essa luz, porque o próprio Cristo afirmou: vós sois luzes. Somos também herdeiros da imortalidade, somos espíritos imortais. Herdamos isso do nosso Pai, Deus. Deus é eterno, nós somos imortais, somos suas criaturas. Então temos como atributos, características que nos individualizam como espírito imortal. A nossa essência, a nossa individualidade, aquilo que nós somos de fato, espíritos. Não morreremos jamais. Desencarnaremos algumas vezes, é verdade, nesse processo entre o berço e o túmulo, né? Nesse processo pedagógico de aprendizado, nesse processo pedagógico necessário para a nossa caminhada, para a nossa evolução, para o nosso progresso. É verdade, iremos e retornaremos algumas vezes, mas jamais morreremos, jamais morreremos. Somos criaturas imortais. E como identidade, como individualidade, nessa identidade, esse conjunto de caracteres, como individualidade, o que nós somos? Espíritos criados por Deus. Estamos estagiando temporariamente na matéria. Temporariamente estamos habitando essa casa material. Temporariamente temos essa atual personalidade. Quando alguém nos pergunta: quem é você? O que nós respondemos normalmente? De que maneira nós respondemos? Geralmente, quando alguém nos pergunta quem é você, a gente responde assim: eu sou a Adriana, filha do Gilberto, filha da Francisca. Eu sou a Adriana, professora de língua portuguesa. Eu sou a Adriana, amiga de fulano, né? A gente vai trazendo para a nossa identidade, nós vamos trazendo atributos da atual personalidade. Mas na realidade, a nossa essência, aquilo que nos individualiza, é muito mais do que os papéis que nós desempenhamos nas nossas encarnações. Nós somos a soma de tudo que nós já colhemos, plantamos, semeamos, a soma de tudo que nós já aprendemos e trazemos na nossa mochila de vida, na nossa bagagem evolutiva. Nós somos o que nós somos em verdade, espíritos imortais. O nosso passado, lembra o Emmanuel, é uma eternidade. O nosso passado é uma eternidade. Nosso passado se perde nos milênios.
E nós viemos nessa caminhada, nessa jornada, andando sempre na direção do alvo, que é o Pai. Alvo esse que o Cristo já alcançou, na sua perfeita identidade com Ele. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. E nós estamos assim caminhando na direção também de um futuro, que também é uma eternidade. Todos nós. Não é à toa que quando Kardec pergunta aos espíritos superiores qual seria o tipo mais perfeito, né, que Deus tem oferecido para o homem para lhe servir de guia e modelo. E nós temos ali a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos. Os espíritos superiores simplesmente dizem, vede Jesus. Vede Jesus. Por que que ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para todos nós como guia e modelo? Porque ele já alcançou essa perfeita identidade com o Pai. Ele já alcançou essa total integração com Deus. Por isso que ele afirma em João 10:30, eu e o Pai somos um. E nós precisamos meditar sobre isso, refletir sobre isso. Se ele tem sido oferecido como guia, como modelo, nós temos aceitado esse guia e esse modelo? Porque veja bem, nós estamos em jornada, nós estamos em caminhada. Todos nós precisamos diariamente enfrentar os próprios desafios e em busca das próprias melhorias e ter coragem de se assumir ainda imperfeito. É preciso ter coragem para ser imperfeito, como diz a Brené Brown. É preciso ter muita coragem para assumir a própria imperfeição. Porque eu só consigo ir modificando, eu só consigo ir transformando, eu só consigo ir melhorando aquilo que eu já reconheço em mim. Se eu não reconheço, eu não tenho como mudar. Se eu não reconheço, eu não tenho como transformar. Se eu não reconheço, eu não tenho como modificar. Então, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido como guia e modelo, porque ele já alcançou essa perfeita integração, essa perfeita identidade com o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou repetindo isso, eu e o Pai somos um, para que a gente compreenda que nós não estamos aqui analisando, né, essa afirmativa do Cristo lá no Evangelho de João, né, que muitas vezes é confundida e é mal interpretada como um simples processo de união. E às vezes, ainda no versículo 37 e 38, quando ele diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, isso ainda é visto com uma certa confusão, inclusive para algumas orientações religiosas que afirmam que Jesus é Deus. E o Cristo não é Deus. O Cristo é Filho de Deus, que está perfeitamente integrado a Deus, que tem uma identidade perfeita com o Pai, né? Então, o que significa isso? Adriana, então o que significa? Você está falando disso, falando de identidade com Deus, de integração com Deus. Jesus é o guia, o modelo, né, que Deus tem oferecido, e talvez a gente ainda não tenha aceitado muito bem ele como guia da nossa jornada evolutiva, como guia da nossa caminhada. Talvez ainda não tenhamos compreendido muito bem por que ele é esse modelo. Mas então me explica, o que significa essa perfeita integração? Essa perfeita integração com Deus. De que você está falando, né? O que significa isso? Quando você afirma que ao declarar eu e o Pai somos um, Jesus está falando da sua perfeita identidade com Deus. Me explica isso melhor. O que significa isso? Olha, vocês lembram do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Lá no item 3, que trata do homem de bem, estou com ele aberto aqui na minha frente. Lembram? Né? O homem de bem, o verdadeiro homem de bem, a verdadeira pessoa de bem, diz o Evangelho, é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ao interrogar a sua consciência sobre os próprios atos, indaga a si mesma se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito todo o bem que podia,
se desperdiçou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém possui motivos de queixa contra ela, enfim, se fez aos outros tudo quanto desejaria que lhe fizessem. E a partir daqui, o Evangelho elenca todas as características do homem de bem. Esse homem de bem, esse ser que já desenvolveu todas as virtudes no grau máximo de sua pureza, que tem a perfeita identidade com Deus, é o Cristo. E ele é o modelo que nós devemos almejar para também um dia podermos afirmar: eu e o Pai somos um. Então, o que significaria essa perfeita identidade? Essa perfeita integração com Deus? Ora, se o Cristo está integralmente unido a Deus, se há com Deus uma perfeita identidade, ele adquiriu todas as características ao longo de sua jornada evolutiva. Ele adquiriu todos os atributos, todas as características como individualidade, não como personalidade, mas como individualidade, como espírito imortal. Ele desenvolveu todas as virtudes no grau máximo. E aí a gente tem ali, lembra lá da questão que trata da escala espírita. Jesus não é só um espírito puro, como ele é um espírito crístico. Ele já desenvolveu no grau máximo todas aquelas virtudes que o aproximam de Deus. Isso significa perfeita integração. É disso que nós estamos falando, dessa perfeita identidade que Emmanuel afirma na questão 288 da obra Consolador, quando comenta o versículo de João: eu e o Pai somos um. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá no livro O Consolador, questão 288. Aí aproveita, dá uma olhada no item 3 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo e vê se não linka muito bem, se a gente não está falando de coisas que para nós faz muito sentido. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, absolutamente todos nós somos filhos de Deus. Eu não duvido disso de maneira nenhuma. Meu coração está aqui bombeando sangue para quilômetros e quilômetros de vasos sanguíneos no meu corpo sem que eu dê um único comando para ele. Ao mesmo tempo em que eu estou falando com vocês, eu estou sentindo o ar saindo pela minha boca, entrando pelo meu nariz, funcionando perfeitamente os meus pulmões sem que eu dê um único comando para ele. Os meus neurônios, o meu cérebro está aqui obedecendo a milhares de impulsos elétricos sem que eu precise fazer absolutamente nada. Porque há um impulso, uma centelha divina que comanda tudo isso. Essa máquina perfeita, que é a morada temporária em que todos nós nos encontramos enquanto encarnados, enquanto matriculados na escola da Terra. Então, todos nós somos filhos e filhas de Deus. E Deus, que tudo, absolutamente tudo pode realizar, reserva para nós, obviamente, a parcela de serviço e responsabilidade que cabe a cada um de nós nesse processo de perfeita integração com Ele, com o Pai. Nós precisamos caminhar na direção dessa integração com Deus de que Jesus nos fala. Todos nós. Nós não viemos aqui a passeio. Na maioria das vezes a gente mergulha na carne e adormece. Porque os sentidos físicos, eles adormecem o espírito imortal. A grande maioria de nós ainda vive no mundo apegado demasiadamente aos prazeres imediatistas da matéria. Quase nenhum de nós consegue compreender a lição benemérita da dor. Consideramos a dor um grande tormento e, como nos revoltamos muitas vezes contra a dor, acrescentamos à dor o sofrimento do desespero e da revolta. A maioria de nós ainda não compreendeu que se Deus pode realizar absolutamente tudo,
há uma parcela daquilo que nós precisamos realizar, que está em nossas mãos e que precisa ser feito. Tem uma frase que eu li em algum lugar, algum dia, que eu não vou lembrar direito, né? Onde que eu vi, nem em que lugar eu vi, nem o autor. Mas a frase dizia mais ou menos assim: o meu Deus é o Deus do impossível, porque o possível quem tem que fazer sou eu. Não é maravilhoso? Porque assim, você tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance. Tudo que tiver ao seu alcance para que você melhore de vida, para que você melhore os seus pensamentos, para que você renove as suas energias, fazer tudo que está ao seu alcance para que você proporcione consolo para você, para sua família, para aqueles que te cercam, fazer tudo que está ao seu alcance para que você tenha uma vida mais equilibrada, mais digna, fazer tudo que está ao seu alcance para que você viva uma vida mais saudável, né? Mais harmoniosa, mais ecológica, fazer tudo, absolutamente tudo. E quando você fizer tudo e não conseguir alcançar aquilo que você está buscando, né, você achar que é impossível demais, aí só aí você entrega na mão de Deus. Porque Deus é Deus do impossível. O possível, quem tem que fazer é a gente. E às vezes a gente não quer fazer nem o possível, né? A gente quer entregar tudo na mão dele. E não é assim que funciona. Porque a cada um de nós, diz o André Luiz, a cada um de nós uma parcela de serviço e de responsabilidade nessa caminhada, nessa jornada, nesse processo evolutivo. E é bom saber disso, porque nesse processo de construção da nossa perfeita integração com Deus, nesse processo de construção da nossa perfeita identidade com Deus, né? Afirmar eu e o Pai somos um, nessa construção que Jesus é o modelo e o guia. Nesse processo, não tem um roteiro melhor. Não há um mapa melhor para essa caminhada, não há um mapa mais seguro para essa caminhada de integração com Cristo que não seja o seu evangelho. Jesus é o guia, né? A nossa caminhada de idas e vindas através do processo pedagógico da reencarnação, essa nossa caminhada, essa nossa jornada, essa escalada da nossa própria melhoria, porque Jesus, ele apresentou de maneira metafórica, né, e muito feliz, uma metáfora muito feliz, a nossa jornada, a nossa caminhada como uma montanha. Está lá no Sermão do Monte, no topo da montanha. Quando nós chegamos no topo da montanha, nós alcançamos todas aquelas virtudes que estão presentes lá no Sermão do Monte. Estão lá nas bem-aventuranças. Todas as bem-aventuranças nós conquistamos quando alcançamos o topo do monte. Jesus apresentou para nós, né, por analogia, metaforicamente falando, nos apresentou a nossa caminhada evolutiva, esse processo de busca da perfeita identidade com Deus, nos apresentou isso através da imagem de uma montanha. Então nós estamos aqui nesse processo de escalada. E quem está numa escalada, leva os equipamentos que precisa, obviamente, a corda, tem uma roupa especial, né, um tênis especial, tem todo o equipamento especial, mas precisa de um guia. Se você nunca escalou essa montanha, a gente precisa de um guia. Nosso guia é Jesus. E também precisa de um mapa. E o mapa é o Evangelho. O mapa é o Evangelho. E aí, para facilitar a nossa vida, né, Jesus ainda tem um assessor maravilhoso. Jesus ainda encaminha para a gente, para nos auxiliar nessa jornada, um assessor que vai explicar para a gente o mapa, porque tem trechos do mapa que a gente não consegue entender. Então ele manda Kardec. E aí Kardec vem e traz a obra espírita para auxiliar no processo da caminhada. A gente não pode reclamar, né? A gente não pode reclamar de que a gente está sendo orientados, que nós estamos sendo orientados, que nós estamos caminhando, acompanhados, tutelados, né? Essa é a palavra, tutelados. Tutelados por Jesus, tutelados por Kardec, pelos espíritos amigos, pelos espíritos superiores. Nós estamos sendo acompanhados. Então, nesse processo de construção dessa nossa perfeita identidade com Deus, Jesus é o guia, Kardec é auxiliar de Jesus. O Evangelho é o roteiro, é o mapa bendito. O Evangelho é o mapa bendito. E a obra
espírita, a obra de Kardec, vem nos auxiliar a compreensão desse mapa necessário para a nossa caminhada evolutiva, né? Então, todos nós precisamos lembrar que essa busca de identidade com Cristo, essa busca de perfeita identidade com Deus, essa busca da perfeita integração com Deus, passa obrigatoriamente por Jesus. Ele é o caminho, né? Ele mesmo diz, né, assim, eu sou o caminho. Ele é o caminho. Então, nessa caminhada, nessa jornada, nessa busca de perfeita integração com o Pai, nós necessariamente precisaremos passar pelo Cristo e pelo seu Evangelho. Ele é o caminho, o Evangelho é a verdade. E, obviamente, ele é a vida que nos aguarda no mais alto. Então, lembra, nós somos individualidades, espíritos imortais. Vós sois luzes, vós sois deuses. Os nossos atributos são divinos. Nós é que fomos nos desvirtuando no meio do caminho, fomos usando de maneira ignorante o livre-arbítrio e fomos nos deixando arrastar, né, pelas tentações da estrada. O Emmanuel tem vários textos tratando das tentações. E ele tem um no livro Pão Nosso, que eu até separei aqui, que eu gosto muito, né? Porque tentação, a gente, né, entende tentação assim, como se tivesse um anjinho mal aqui no nosso ouvido o tempo inteiro, né? Nos conclamando, nos chamando, nos assediando para que a gente pegasse um atalho, pegasse uma outra estrada, e nós sabemos que não é bem assim que funciona, né? Então, deixa só eu abrir aqui o texto do Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que, aliás, é uma obra que eu adoro, né? Porque ele vai nos falar que a tentação, na realidade, né, é fruto de todas aquelas deficiências que nós ainda não vencemos. A tentação, na realidade, é a atração que nós sentimos por aquilo que nós ainda não fomos capazes de vencer e superar. Então, quando nós pensamos, né, no Cristo como modelo e guia, e lembramos que ele está nos indicando, né, quando ele está nos indicando a caminhada, né, na direção da perfeita integração com Deus, quando ele aponta o roteiro através do seu Evangelho, na maioria das vezes nós deixamos um pouquinho de lado o caminho e pegamos um atalho. E esse atalho que nós pegamos, que nós chamamos de tentação, na realidade é fruto daquilo que nós ainda não vencemos aqui dentro de nós. Porque a tentação ela é fruto disso, daquilo que eu ainda não consegui superar, das minhas deficiências, dos meus arrastamentos, que eu ainda não consegui superar. Mas, como a gente estava falando, nessa busca de perfeita integração com o Pai, né? Nessa busca de perfeita identidade com o Pai, é bom lembrar que o Evangelho é o roteiro bendito que irá nos auxiliar nessa caminhada. Por isso que o Emmanuel diz lá na obra Emmanuel, que é nos dias de flagelo, nos dias de provações coletivas, como esses que nós estamos vivendo, será nesses dias que a humanidade inteira se voltará para o seu Evangelho, tomada de esperança. Todos nós precisamos compreender que essa busca, né, de identificação com o Pai, de perfeita integração com Ele, é um processo longo, milenar, milênios e milênios aí para frente. Mas nós precisamos começar hoje. A gente precisa começar essa jornada hoje, mudando aquilo que eu já sou capaz de mudar. Como diz a Brené Brown, tendo a coragem de assumir a nossa imperfeição, tendo a coragem de ser imperfeito, não no sentido de dizer, eu não consigo mudar, eu não tenho forças, eu não tenho coragem, eu nasci assim, vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela. Não, reconhecer as nossas imperfeições, para que, como um primeiro passo de reconhecendo
aquilo que eu ainda trago de imperfeito, eu possa ir me burilando, me melhorando, me lapidando. E não há um roteiro melhor para isso do que o Evangelho de Jesus. O que a doutrina espírita faz na nossa vida? O que a doutrina traz para as nossas vidas quando ela amplia a visão desse roteiro do Evangelho? Porque ela vem amparar o ser humano e vem também convidar a todos nós para aprimorarmos, para engrandecermos o nosso próprio ser diante da lei que determina a cada um segundo as suas obras. A doutrina espírita é um convite para que nós possamos nos engrandecer, burilando a nós mesmos, dia a dia, passo a passo, sem aflição, sem ansiedade. Como eu faço isso, Adriana? Ora, eu olho para dentro de mim, eu paro de olhar para o outro, eu paro de criticar o outro, eu paro de apontar as mazelas do outro, porque normalmente quando eu aponto a mazela no outro, quando eu critico muito o outro é meu espelho. Eu aponto nele, eu critico nele, eu não gosto nele, eu repugno nele, no outro, aquilo que está em mim eu ainda não resolvi, eu ainda não aceitei. E o primeiro passo para que eu busque identidade, integração com Deus, é reconhecer que eu sou um ser perfectível, mas eu ainda não sou perfeito. Eu estou encaminhada, eu estou em processo. E é assim mesmo, e é maravilhoso que seja assim, né? Nós estamos em processo, em caminhada, mas é buscar todos os dias, se melhorar, um pouquinho de cada vez. Como, Adriana, que eu vou fazer isso? Buscando viver o Evangelho de Jesus. Não sendo santo, porque a gente não tem nem essa capacidade, né, de ter santidade. Mas buscando fazer o melhor que eu posso por mim e pelos outros. Tentando, como diz o item 3 do capítulo 17 do Evangelho, tentando todos os dias depositar fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria e na sua justiça. Ter fé no futuro. Olhar para o futuro numa perspectiva muito mais positiva e muito mais feliz. Olhar para o horizonte. Vocês sabiam que ninguém é capaz de chorar olhando para cima? E às vezes nós estamos num conflito, num desespero, numa aflição, num processo de auto-vitimismo, nos lastimando de tudo, e muito sensíveis e chorando absolutamente por tudo, porque estamos magoados, na maioria das vezes estamos magoados conosco mesmo. E quando esses momentos chegam, a gente às vezes se entrega ao desânimo. Quando esse momento chegar, faz como recomenda o item 3 do capítulo 17 do Evangelho, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, na sua justiça, põe fé no futuro e olha para o horizonte, olha para cima, olha para o alto, porque é de lá que vem toda a nossa força. Geralmente quando nós estamos mais tristinhos, né, mais borocochôs, a gente fica cabisbaixo, a primeira coisa que a gente faz é baixar a cabeça, olhar para o chão, olha para o alto, é de lá que vem toda a nossa força. Então, para adquirir essa perfeita identificação com Deus, possuir fé no futuro, fazer o bem pelo bem, sem esperar recompensa, encontrar satisfação, encontrar alegria no bem que espalha. Não espere recompensa. Quem está fazendo bem, esperando agradecimento, esperando gratidão, ainda não compreendeu qual é a tarefa do bem no mundo. A tarefa no bem no mundo, que deve ser ampliada o tempo inteiro, a tarefa do bem é espalhar amor. E amor não se cobra. Porque a caridade é o amor em movimento, é o bem em movimento. Então, ter fé no futuro, depositar confiança em Deus, na sua bondade, na sua justiça, encontrar alegria nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, tornar felizes os outros, encontrar satisfação nas lágrimas que seca, nas consolações que proporciona,
ser humano, bondoso, benevolente, para com todos. Respeitar nos outros as convicções sinceras e não condenar os que não pensam como nós pensamos. Não ter ódio, não guardar rancor, nem desejo de vingança. Perdoar e esquecer as ofensas. Ser indulgente com as fraquezas dos outros. Se nós começarmos a buscar viver a cada dia pelo menos uma dessas virtudes, nós estaremos caminhando na direção da perfeita integração com Deus. E aí um dia, quem sabe, olhando daqui para o futuro, tendo essa perspectiva de um futuro luminoso, desse anjo que Jesus enxerga em nós, porque quando ele olha para a gente, ele não olha para esse ser humano que está em aprendizado, ele olha para o anjo que um dia nós nos tornaremos, porque ele sabe que nós ainda somos crianças espirituais, mas ele enxerga longe, ele enxerga um anjo que um dia todos nós nos tornaremos. Se nós buscarmos todos os dias esse processo de construção da verdadeira fraternidade, da verdadeira solidariedade, dessa união sincera e fraternal entre nós, espíritos encarnados, se nós buscarmos viver o que nos recomenda o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, estudar as próprias imperfeições, não se exaltar por seus atributos de inteligência ou de benefícios materiais, não se envaidecer, usar, mas não abusar dos bens que nos foram concedidos, né? Como eu falei anteriormente, perdoar as ofensas, ser indulgente com as falhas alheias, ser misericordioso, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro. Se nós formos capazes de desenvolver isso durante a nossa caminhada, buscando compreender as nossas imperfeições e tentando melhorá-las, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, caminhando na direção da perfeita integração com Deus. E seremos também um dia capazes de afirmar, como afirmou Cristo, eu e o Pai somos um. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Tenta, a partir de hoje, agir de uma maneira nova, de uma maneira renovada. Por mais difícil que isso lhe pareça a princípio, busca mudar um hábito que você considera ruim, um hábito que você acha que não está sendo muito legal, um único que seja, porque se nós mudarmos uma única peça de lugar dentro de uma engrenagem, a engrenagem inteira se altera. Então, busca mudar um único hábito. Se você reclama demais, experimenta agradecer. Se você é aquela pessoa que resmunga demais, experimenta silenciar. Se a irritação, a irritabilidade e a raiva são suas companheiras constantes, experimenta acolher a própria raiva, acolher a irritabilidade e se perguntar, por que eu estou irritado? Por que eu estou com raiva? E muda essa conduta, uma única que seja. Quando a gente muda um único hábito, uma única conduta, seja ela mental, ou seja ela, física, costumeira, cotidiana, quando nós mudamos uma única peça dentro da nossa engrenagem, todo o edifício se transforma. E aí a gente vai caminhar, um pouquinho mais célere na direção da perfeita identidade com Deus. E um dia também afirmaremos, eu e o Pai somos um, como Jesus afirmou. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Então, era isso, gente. Muito obrigada por vocês que ficaram por aí até agora. Os comentários do Igor, muito pertinentes. Muito obrigada pelo carinho. Vi que a Tati Verusca entrou ainda agora. Muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui até esse momento. A gente vai fazer a nossa prece final. Agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam, tá? E aqueles que ainda vão acompanhar depois aí no Instagram. Muito obrigada. Eu espero que
brevemente a gente consiga se ver presencialmente, né? Franci Carme, Tati Verusca, Elísia, Karina, muito obrigada, Igor, a Cirlei, ó, beijo grande no coração de vocês, eu tô com saudade do lado samaritano, muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece final, tá bom? Obrigada. Alessandra, um abraço, querida, muito obrigada. Jesus amado, mestre amigo, gratidão por esses instantes de paz, de reflexão, que elas sirvam para mim como bálsamos necessários para a revisão da minha conduta e da minha vida. E se de algum modo ela servir para os outros, que ela chegue até os seus corações como uma mensagem de consolo e de paz. Que a tua luz envolva todos os nossos lares, mestre amado, e que a tua paz alcance o planeta Terra inteiro. Que o cântico das tuas bem-aventuranças ecoe em nossos ouvidos, para que nós possamos juntos ir em busca de um mundo melhor. Muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Uma ótima noite. Muito obrigada por estarem aqui. Gratidão. A Angélica entrou aí. Tá muito, 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 muito. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. E até uma outra oportunidade. Quem sabe aí presencialmente, né? Um beijo. Tchau.